Antes do método, eu estava negativa, não estava tendo lucratividade nenhuma. Hoje, eu já estou com a média de 15%. Eu sinto a tranquilidade, né, de saber que vou pagar todas as minhas contas e ainda tem dinheiro no caixa. É muito gratificante. Não tem dinheiro que não tem preço, doutor Heraldo. Não tem preço. Você que está me ouvindo aqui agora, para quem não sabe, essa aqui é uma série de entrevistas que eu gravo com alunos do Método Gestão 365, alunos que atingiram resultados. Eu estou com uma empresária aqui muito especial, que é a Lourdes, que tem uma loja de materiais elétricos, ela vai se apresentar já já. E aqui essas nossas conversas, essas nossas entrevistas, elas têm dois objetivos. Primeiro é mostrar para você que, assim como o Lourdes, que vai falar para todos nós daqui a pouco, conseguiu resultados depois de aplicar o método, você também, que tem uma pequena e média empresa, consegue. Porque eu sei que muitas vezes você acha que a vida de um pequeno e médio empresário é assim mesmo, que você não consegue sair dessa situação com dificuldade de caixa e outras coisas mais. E ouvindo hoje Lourdes falar, você vai entender que você também consegue. O primeiro objetivo. O segundo é lhe motivar, né? Criar em você um desejo grande de também resolver a sua vida como empresário. Então, recomendo que você veja essa entrevista aqui até o final de Lourdes, porque ela vai nos contar aqui os segredos, né? O que é que ela fez ali aplicando um método que conseguiu resultados tão bacanas. Então, Lourdes, eu já vou. Primeira coisa que eu quero lhe fazer é lhe agradecer. Estamos aqui numa sexta-feira de manhã, a gente sabe que a vida de um pequeno e médio empresário não é moleza, então você está aqui conosco hoje, com essa gentileza, essa disponibilidade, com esse interesse, né, de dar o seu depoimento para outras pessoas aprenderem com você e para você motivar também outros empresários. Então, primeira coisa, é lhe agradecer. E aqui eu já vou lhe passar a palavra e vou pedir para você se apresentar. Conta aqui para a gente de que cidade você está falando, quantos funcionários você tem, o que é que sua empresa faz. Aí fala um pouco sobre quantos anos de vida a sua empresa tem. Aí fala um pouco sobre sua empresa, Lúcia, por favor. Bom dia, doutor Heraldo. É um prazer estar aqui, né? Meu nome é Maria de Lourdes Rubio, moro em Bragança Paulista e tenho uma loja de materiais elétricos. Aliás, temos duas lojas, né? Já faz 38 anos, né, que estamos estabelecidos aqui em Bragança. Eu tenho 9 funcionários. Meu marido começou, né, fazendo visitas nas obras e na época eu trabalhava de cabeleireira e meu marido era autônomo. E aí ele começou a trabalhar fazendo visitas às obras e aí ele vendia, né? Fazia as vendas, ia buscar o material em São Paulo, entregava. E dessa forma foi quando foi dando continuidade e foi aumentando e houve a necessidade da gente é, começar a mexer, a trabalhar só nessa área, né? Aí eu também saí vendi, né, a parte do salão, né? Que eu tinha o salão de cabeleireira e ingressei com ele. Então eu ficava em casa, ele fazia as vendas e eu fazia as entregas. E aí a gente começou na sala da minha casa e assim foi. Então, e depois tinha os filhos, também todos eles ajudavam, a gente trabalhava em casa e hoje estamos aí com duas lojas. Que bacana. Eu sempre digo que 37 anos de empresa não é moleza. Quer dizer, eu sempre falo que para você passar dos 15 anos, a taxa ela é menor do que 10%. Ela gira em torno de 5, às vezes até menos do que 5, dependendo aí do contexto que a gente está vivendo. Então, né, por mais que eventualmente uma empresa possa passar por dificuldade, mas 37 anos é um mérito que você tem que comemorar aí o tempo todo. Não sei como é que você se sente em relação a isso, né? Ah, eu vejo assim, eu fico feliz, entendeu?
saber que assim a gente consegue, ainda está conseguindo, e a gente é bem, como eu falo assim, conceituado aqui na cidade, né? A referência, né? Na região também, entendeu? Então, a região de Bragança, a gente tem um bom conceito aqui. Muito bem, Lúcio. Me fale uma coisa, como é que você me conheceu? Onde é que você me localizou? Onde é que você viu o método de gestão 365? Já estava procurando, já tinha visto vários, participar de vários encontros assim, mas eu sei lá, foi questão de afinidade, acho. Eu me identifiquei bastante com o seu método. Nesse momento que nós estamos passando, né? Hoje procurei assim buscar mais orientação para a loja, né? Para assim, para o comércio, para ver resultados, porque eu vejo que nós estamos num momento que a gente tem que renovar. Então, eu vi que eu tinha que buscar mais conhecimento para dar uma alavancada nas vendas, melhorar, né? O faturamento. E aí eu falei, analisando, né? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí foi que eu conheci o Tederaldo e resolvi me ingressar nesse aprendizado. Que bacana, que bacana. E você, quando decidiu entrar no método, qual era o problema maior que você queria resolver na sua vida? Porque eu entendo que você entrou para resolver alguns problemas, mas qual era assim a dor maior que você tinha? É que eu não estava vendo lucro na minha empresa. E assim, eu via que a gente vendia bem, né? Tinha um faturamento bom, mas não estava tendo lucratividade. E aí aquilo era uma situação nova que eu estava vivenciando, porque eu nunca passei por essa situação, né? Então eu falei, é, eu falei, não, eu tenho que buscar compreender o que está acontecendo, né? E para mim compreender o porquê que estava acontecendo essa situação. E aí eu entrei analisando mesmo, né? Aí abri os olhos para, né? Eu acho que muitas coisas acontecem com as empresas é que a gente dá uma relaxada, né? A gente acaba ficando meio sossegado, e aí quando você começa a perceber, a coisinha já está com dificuldade, né? E aí que a gente tem que abrir os olhos. Aí eu falei, nossa, eu preciso compreender por que está acontecendo isso. E aí foi onde eu comecei, né? Através do método aí, falei, não, eu não posso deixar de cuidar da minha empresa. Eu acho que eu mesmo soltei um pouquinho as rédeas, sabe? Aí eu falei, não. Isso acontece, eu acho, né? A gente chega numa idade, acho que a gente fala, vou deixar os filhos tocar, né? E aí eu falei, não, ainda acho que não está o momento. E aí, agora está entrando nos trilhos. Bacana. Me fale uma coisa. Uma vez você tendo decidido que ia entrar no método, né, que você viu que aquilo poderia lhe ajudar, o investimento para fazer o treinamento era algo impeditivo para você? Era algo que estava lhe segurando ou não? O investimento no treinamento do método não era o problema. Eu falei, vou entrar nessa, vou aprender. E foi, aí entrei, já amortizei o investimento do método, porque tive resultado nas aplicações do método. Lourdes, você achou que podia ser um fake da internet? Porque a internet está cheia de pegadinha, de gente prometendo milagre. Então, quando você me viu ali pela primeira vez, você achou que podia ser mais uma pegadinha da internet? Não passou isso pela minha mente, não, em nenhum momento. E depois, assim, eu fui também procurar no YouTube, assistir outras lives, né?
E, e aí eu falei, não tive esse realmente não tive problema, esse tipo de pensamento. Falei, eu vou fazer vou fazer esse curso. E, e assim, já de início, né? Assim, eu já me identifiquei bastante e vi que realmente o método trazia aquilo que eu estava procurando, aquilo que eu estava necessitando. Então, está sendo muito gratificante. Você ficou com medo que não atendesse assim, a uma empresa de materiais elétricos, uma empresa com a sua particularidade? Isso lhe passou pela cabeça ou não? Não, não passou. Porque, assim, eu, a gente, eu já percebi que você estava mostrando muito, e que eu vejo que é o seu foco, da parte de lucratividade, né? Então, eu falei, eu não tive receio nenhum de, quanto a isso. Luz, me fala, você comentou aqui no início que uma das maiores dores, problemas que você tinha era a questão da falta de lucro. E aí a minha pergunta para você agora é em relação a isso, quer dizer, como é que era as margens de lucratividade, como é que eram as margens de lucratividade da sua empresa antes do método, e como é que estão suas margens de lucratividade depois do método? Como é que era o lucro antes do método, como é que ficou depois do método? Antes do método, eu estava negativa, não estava tendo lucratividade nenhuma. Hoje, eu já estou com 15, a média de 15%. Então, a maior felicidade que eu estou tendo no momento é ver essa lucratividade, ver que eu já estou com dinheiro no caixa e, e assim, a expectativa assim, o que mais gratificante é saber isso, entendeu? É sentir isso. Isso para mim essa é a gratificação que eu estou tendo hoje, de ver os resultados da aplicação do método. Então, eu hoje estou realmente muito, muito, muito feliz com isso. Hoje eu estou segura com esses resultados. Eu sinto a tranquilidade, né? Essa tranquilidade de saber que vou pagar todas as minhas contas e ainda tem dinheiro no caixa. Então, é muito gratificante e essa segurança. Mas, olha, é muito bom ter essa segurança de, de que a gente está aplicando as técnicas, né, para ter resultados. Então, para mim, aprender isso hoje, tá tendo esse conhecimento, está sendo assim, os resultados está sendo muito bom. E, e a gente quer cada vez, eu vejo, eu quero, entendeu? Cada dia está aplicando isso na empresa e compartilhando isso, né, com os funcionários, mostrando, né, o quanto é importante a gente se dedicar no nosso trabalho, né? Então, eu estou me sentindo assim. Eu acho que hoje eu me sinto muito mais animada do que antes, entendeu? Porque parece que assim que eu gosto do comércio, mas eu acho que hoje eu me dedico muito mais do que antes. Então, para mim está sendo muito bom. Maravilha.
Lourdes, como é que era a administração da sua empresa, a gestão da sua empresa? Antes do método, como é que ficou a administração depois do método? Então, eu acho que eu não sei se eu já comentei, durante praticamente uns 8 anos, eu tinha uma pessoa que fazia uma assessoria para mim. E assim, a gente foi uma época que não tinha dificuldade nenhuma, né? A gente estava bem, né? E depois da pandemia, a gente, né, a gente parou de fazer essa assessoria. Mas eu não, eu sempre gostei de saber onde eu estava pisando, né? Como que estava a minha empresa, e sempre esteve bem. Depois da pandemia veio, né? Eu acho que muitas empresas é, saíram um pouco do trilho, né? E assim, eu sempre estava de olho na empresa, né? Sempre de olho, mas aí começou a faltar dinheiro no caixa, né? Começou a faltar dinheiro no caixa. Eu nunca precisei usar um dinheiro de um giro rápido que o banco oferecia. Então, já assim, eu sempre estava precisando, às vezes, pegar dinheiro para cumprir com os compromissos. E aí foi assim, aí a partir daí que eu comecei a ficar preocupada, né? Eu falei, mas eu não conseguia compreender onde que estava o problema, né? Aí é aquela coisa, né? Que fica aquela dor assim, aquela angústia. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? E não tinha esse entendimento, né? Não tinha esse conhecimento, porque nunca tinha passado por uma situação assim. Aí foi quando eu conheci o método, quando eu conheci você, e aí, voltando o olhar, e a gente conseguir tá, né, voltando agora, tá tudo bem. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo a empresa já está nos trilhos de novo. Em 6 meses já estamos no trilho. Maravilha, muito bom. Como é que era a sua vida pessoal, né? Quer dizer, minha pergunta para você agora é se o método também trouxe a aplicação dele, já que melhorou a empresa, trouxe benefícios também na sua vida pessoal. Se trouxe, fala aqui para a gente o que é que melhorou. Na minha vida pessoal, a tranquilidade que eu estou tendo hoje. Então, por exemplo, né, não estou na loja, saio, mas eu sei que a roda está girando, sem eu lá, sem eu estar presente. Então, isso aí. E assim, eu acho que é, essa paz interior que, que move, né? Essa tranquilidade que dá, não tem dinheiro, que não tem preço, Tuteraldo. Não tem preço, né? Então, é muito gratificante. Lourdes, tem uma outra pergunta que eu vou lhe fazer, ainda da vida pessoal, que é uma curiosidade minha, que é o seguinte: o método tem lhe ajudado também na sua relação com os filhos, com sua família, né? Se eu estou falando dos filhos porque eu sei que alguns deles trabalham com você na empresa. Isso tem lhe ajudado também? Como é que está isso? Ajuda muito. Eu vejo assim, ele abre, né, um entendimento, né? Porque eu vejo assim, nós somos seres diferentes, né? Então, aí você compreender o pensamento do outro e trabalhar, mostrar, né, devido à experiência, é, como realmente a coisa tem que ser dirigida, né? Então, porque antes ficava interior, né? Ficava um questionamento interior.
Agora, eu consigo passar, né, dialogar, para mostrar, né, que realmente como a gente deve agir dentro da empresa, né, com essa visão que nós temos que ter lucratividade. Então, para mim, no meu relacionamento com os meus filhos, né, só melhora, né? Então, está sendo, para mim, ajudou bastante também nessa parte do relacionamento. Muito bom. Bom, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, que ela é uma pergunta diferente, que é a seguinte: você teve algum resultado que você alcançou com o método inesperado? Porque, claro, quando você entrou, você esperava alcançar alguns resultados. Você falou isso no começo. Mas teve alguma coisa assim que, sabe, você se surpreendeu? Eu me surpreendi comigo mesma em ver assim o quanto eu estou aprendendo com o método, né? É, em parte de marketing, a visão, assim, no geral, né? Com, com a loja em si. São várias coisas, né? Que assim, que eu fico surpreendida com esse aprendizado. Então, a gente não tinha isso, né? Porque não tinha essas inovações. Então, estou vendo assim o quanto está ampliando esse olhar, essa que eu vejo assim, para a gente realmente atingir a meta de permanecer com sucesso, todo esse aprendizado novo, nossa, para mim, eu vejo assim realmente a importância disso, entendeu? E eu fico surpreendida comigo assim de tá aprendendo isso e sentindo isso e vendo o resultado. Bem, bem gratificante. Muito, muito bom ouvir isso. Quando a gente se surpreende com a gente mesmo aplicando o método, é uma coisa fantástica. Bom, o que que você achou assim de mais diferente nesse treinamento, nessa mentoria, né, que você recebe, quando você compara com outros treinamentos que você fez na sua vida, outras consultorias que você recebeu? O que que você achou aqui nesse treinamento especificamente, mas assim, é o nosso grande diferencial? Ó, Teleraldo, a sua dedicação. Isso, assim, eu já participei de vários, mas assim, eu vejo que você cuida de cada um, você se dedica e você chama, entendeu? Eu acho que isso você tem um cuidado especial com cada um. Então, assim, eu acho que é isso que, que ajuda muito a gente. O que me estimulou muito foi realmente essa, assim, participar você está sempre atento, convidando, fazendo a gente participar todas terça-feira, quinta-feira. Então, esse acompanhamento que você tem, eu acho que não tem em outros em cursos mesmo, né, que a gente fala, né, que a gente entra, né? Eu não obtive isso, entendeu? Então, a sua dedicação assim, que fortalece a gente e dá essa certeza, né? Que você é firme, né? Eu quero ver sua empresa dando lucro. E isso é uma afirmação e a gente acaba se estimulando, né? Você estimula a gente nisso, né? Dando essa segurança de que a gente é capaz, que a gente consegue. Então, é isso, viu?
Eu acho que é isso, é seu, é nato seu, né? Que bom, Lourdes, que bom. Realmente esse aqui é o nosso maior diferencial, tanto da minha parte quanto da minha equipe. A gente tem foco aqui são vocês e ponto final, né? Bom, tenho duas perguntas mais só para lhe fazer, para lhe deixar em paz, viu? Porque a gente sabe que isso aí, uma entrevista dessa não é moleza. E a penúltima pergunta é a seguinte: você, quando entra no treinamento, você começa a fazer parte também de uma comunidade, junto com outros empresários, onde você troca ideias, participa das aulas ao vivo nas terças-feiras. Qual tem sido para você o peso no seu aprendizado dessa comunidade de empresários? Eu vejo, Tederaldo, assim, o que me estimula muito, as pessoas que estão participando. Então, antes eu ficava assim, eu ficava com receio, né, pela minha idade, achar assim que eu teria dificuldade. E eu vejo quantas pessoas, né, que estão no grupo, assim, na mesma assim, faixa etária de idade, uns mais novos, outros, né, na mesma idade, e isso me estimula. Entendeu? Eu acho muito bacana isso. E tá compartilhando, né? Cada vez que a gente participa do grupo, vejo assim a dedicação de cada um na aplicação do método. Cada um está fazendo, então isso vai estimulando a gente, né, a fazer. Então, nossa, eu vejo o compartilhamento, né, do que as pessoas do que estão fazendo, e isso, nossa, estimula muito a gente também a fazer, né? Então, acho muito bacana isso, essa troca, né, de experiência. Que bom. E agora vamos para a última pergunta, Lourdes. Você sabendo o que você sabe hoje, depois de ter aplicado o método, depois de ter dado uma virada na empresa, como você acabou de falar aqui para todos nós, o que que você diria para outros pequenos e médios empresários? Olha, se você está passando por dificuldade, entra nesse método, porque é através da metodologia que a gente realmente aprende e vence as dificuldades, que a gente acaba encontrando, né, no dia a dia. Então, é, eu acho que nós precisamos, nós comerciantes, a gente não tem método e vejo que realmente é necessário um método para a gente ter sucesso. Então, essa de você achar que, como diz, lá a porcentagem e resolve, não funciona. Eu acho que é um conjunto de métodos que a gente tem que aplicar. Então, e acho assim, qualquer pessoa tem condições, com o método, vencer, crescer e ter sucesso. Maravilha, Lourdes. Olha, mais uma vez, lhe agradeço demais pela atenção, né, pela sua disponibilidade, gentileza de estar aqui, inspirando outras pessoas, motivando elas a mudarem a vida delas também, tá bom? E aí eu quero deixar com você as palavras finais. Você pensou que eu ia fechar a entrevista, né? Mas eu vou deixar para você fechar aí com suas palavras finais. Federaldo, eu que tenho que agradecer, porque a dedicação, como eu já falei, né, a sua dedicação de ver a gente ter sucesso, isso é um mérito seu e, e eu tenho, assim, como falo, agradeço a Deus, que é uma coisa que eu faço diariamente, pelas oportunidades que aparecem. E, e eu tenho um pensamento, né, que tudo chega até nós
não é por acaso. Então, hoje eu sou muito grata por ter te conhecido e tá assim, e por você ter essa preocupação de fazer a gente ter sucesso. Então, eu agradeço muito a você e a sua equipe por por compartilhar, né, com a gente todo esse conhecimento seu e ter essa preocupação com a gente de ter sucesso. Então, gratidão. Eu que agradeço. Maravilha, Lourdes. Obrigado, viu? Um grande abraço. Até Um mais. abraço, tá? Um abração. Até mais. Tchau, tchau.